Fala corretor, fala corretora, seja muito bem-vindo a mais uma aula no nosso curso de marketing imobiliário de alta performance. Um curso da Optimize Deals feito exclusivamente para você, exclusivo e gratuito. Hoje, o tema da aula é conteúdo, que é outro pilar extremamente importante da metodologia que nós criamos aqui, para te ajudar a potencializar suas vendas de imóveis. Conteúdo é um tema bastante grande e nós vamos passar aqui sobre os principais tópicos aí que eu entendo que são os mais relevantes mesmo. Coisas práticas para você começar hoje, mas principalmente para você entender a função do conteúdo, porque tem tanta gente hoje produzindo conteúdo, seja no YouTube, seja no Instagram. Você vai entender a função, a importância disso e também vai ter algumas dicas práticas para você começar a sua produção de conteúdo. Talvez você já faça isso. Se sim, eu garanto que você vai sair dessa aula com algo novo. Então vamos nessa. Vamos falar sobre conteúdo. O que vem a ser esse pilar de conteúdo? Porque isso é um pilar, de fato, bastante estratégico a produção de conteúdo hoje. E é uma das vertentes aqui do nosso marketing digital moderno, né? Todo o advento do digital, ele possibilitou essa produção de conteúdo de uma forma bastante democrática, né? Antes desse advento, o conteúdo, esse pilar, esse conceito de conteúdo, estava bastante restrito a empresas com um orçamento gigantesco, né? Qual que era a principal fonte ali de conteúdo, né? Para as pessoas consumirem conteúdo? TV e jornal ali, rádio, né? Era basicamente isso, né? E para você entrar ali na TV, obviamente, um grande orçamento era necessário, né? O jornal um pouco menos, rádio ele também um pouco menos, mas ainda assim era necessário. Hoje nós temos essa possibilidade de forma praticamente gratuita, né? O investimento é mais de tempo mesmo, para você realmente sentar e produzir algo de qualidade. Então, assim, o que é esse pilar de conteúdo? Eu vou colocar na tela aqui e acompanhar a apostila, o livro que nós produzimos para esse curso. Vai estar linkado aí para você também, vai estar aqui na descrição, para você acessar e revisar depois. Mas conteúdo é isso. Trata-se da produção de materiais instrutivos e informativos para atrair e posicionar a sua marca, ou seja, você. Então ele tem ali essa função de atrair pessoas, gerar audiência, tem a função também de fortalecer o seu posicionamento. Então, na medida que você produz conteúdo, você passa a se posicionar como autoridade, afinal de contas, você está compartilhando algo relevante, você está ensinando sobre algo. Isso mostra que você sabe, isso mostra que você entende do teu mercado de atuação. E também gera consciência. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é extremamente importante também. Eu vou te mostrar que existe uma jornada de consciência desde um estado bastante inconsciente até um estado consciente, onde a pessoa entende completamente tudo aquilo que é necessário entender para fazer a aquisição de um imóvel. E não só fazer a aquisição de um imóvel, mas fazer a aquisição de um imóvel com você. O conteúdo te ajuda nisso. Então, o conteúdo ele tem essas funções. E como você pode perceber, é bastante estratégico. Então, a primeira coisa que você vai ver quando você começar a produzir é isso. Quando você ensina, quando você entrega valor de uma forma gratuita, a primeira coisa que começa a acontecer é a atração do público-alvo. Isso é tráfego. Isso é mais pessoas chegando até você, mais pessoas te conhecendo, mais pessoas tendo contato com você e mais pessoas chegando até as suas ofertas, as ofertas dos produtos, dos imóveis que você tem em pauta. Então, isso é crucial no mercado imobiliário. Então, você precisa compreender isso. Você está diante de outros players no mercado, outros corretores e corretoras, e essa é uma das formas que você tem para você se destacar, para você se posicionar, para você passar segurança, de tal forma que a pessoa prefira fazer compra com você porque você transmite maior autoridade. Daqui a pouco eu vou trazer alguns exemplos de conteúdo que você pode produzir, onde vai ficar claro isso. Bom, outro ponto aqui interessante, que eu já antecipei ali, é esse ganho de consciência.
O que vem a ser esse ganho de consciência? Qual é a jornada de consciência? Vou mostrar para você. Veja bem, isso é um conceito bastante importante do marketing digital que nós temos hoje. Os níveis de consciência. O que são níveis de consciência? Trata-se de uma jornada que as pessoas passam até o ganho de consciência para fazer uma determinada ocasião. Então, o primeiro nível é um nível mais inconsciente, onde a pessoa está totalmente inconsciente, ela não sabe por que ela precisa de um imóvel, ela não entende do problema, ela não entende da solução. Então, presta bastante atenção aqui, vem comigo nesse raciocínio. A pessoa não sabe que precisa de um imóvel, logo ela nem vai procurar um imóvel. Algumas pessoas preferem o aluguel, em alguns casos faz sentido sim. Ou seja, esse seria um caso onde ele está mais inconsciente sobre a importância de comprar um imóvel. Entende? Quando você entende o estágio que essa pessoa está em termos de consciência, você consegue produzir materiais e conteúdos específicos para ela, para ajudar ela a ganhar consciência. Então, muito do conteúdo que você vai produzir depende do nível de consciência em que a pessoa está. E esse é o primeiro nível, totalmente inconsciente. Não sabe que precisa de um imóvel, não sabe quais são as possibilidades de imóveis, enfim. Talvez seja um público um pouco mais jovem aqui, que não está muito preocupado com isso, ou às vezes um público que até está dentro ali da faixa etária ideal, do seu cliente ideal. No entanto, ele não vê necessidade ali de fazer aquisição de imóvel. Às vezes, ele pode até, talvez ele tenha um imóvel já, porém ele não entende a necessidade de investir no mercado imobiliário. Entende? Talvez a tua oferta seja focada para esse cliente ideal, para esse tipo de cliente, talvez seja focado nisso, no investimento imobiliário, e não na casa própria, casa para ele morar. Entende? Em um segundo momento, a gente já vê ali essa consciência sobre o problema. Ou seja, ele já sabe que precisa investir o capital, precisa alocar o capital dele, diversificar o capital dele, mas ele não sabe como fazer isso. Entende? Ou pensa na pessoa que está comprando ali um imóvel para ela morar. Né? Às vezes ele entende que não compensa pagar aluguel. Ou seja, o aluguel passa a ser um problema para ele e ele está buscando uma casa própria. Entende? Esse é o nível de consciente do problema, ou seja, ele sabe que existe um problema, ele sabe que existe ali uma necessidade, porém ele não sabe quais são as possíveis soluções, o que ele deve fazer. E aí que entra a terceira etapa aqui, consciente da solução. Beleza, ele conhece o problema e ele conhece a solução também, ou seja, eu preciso diversificar meu capital e eu sei que o investimento imobiliário pode ser uma boa opção para mim alocar o meu capital, parte do meu capital. Dentro disso, ele vai ter outras opções ele também, porém ele entende que é uma das opções, é uma boa opção, principalmente para diversificar. A gente tem hoje fundo imobiliário, a gente tem ações, a gente tem renda fixa e por aí vai. São N possibilidades de investimento. E aí, nesse caso, ele pode concluir que o investimento em um imóvel físico pode fazer sentido para ele. E aí, lembra do que eu falei? O conteúdo que você vai produzir ele precisa ser alinhado com isso. Daqui a pouco eu vou trazer mais exemplos e você vai perceber. Em um quarto nível, a gente tem aqui o consciente da oferta. O que seria o consciente da oferta? Ele sabe que existe um problema de diversificação de capital. Vamos supor que esse é o problema. Ele sabe que existe uma solução, investimento em um imóvel físico, talvez um imóvel na planta, não sei. E ele sabe quais são as ofertas de imóveis que ele pode alocar. E essas ofertas é aqui que você entra com as suas ofertas, com aquilo que você tem em pauta. Ou seja, é o imóvel X no prédio XPTO. É o imóvel na planta com tais e tais características. Ou seja, aqui é sobre a oferta, sobre o produto que você tem. Obviamente, ele vai ter algumas opções, ele vai validar essas opções e vai optar por alguma. E aí entra
A quinta e a última fase aqui, onde ele está totalmente consciente. Ele decide por uma das ofertas que você apresentou. Então, veja como as coisas se conectam aqui nesse fluxo. Ele sai de um nível totalmente inconsciente, onde ele não conhece qual é o problema, ele não sabe que precisa investir, que precisa colocar o capital dele para trabalhar. Depois ele entra ali no nível de consciente do problema, depois ele entra no nível de consciente da solução, mercado imobiliário, imóvel físico, seja lá qual é a solução que você apresenta. Depois, consciente da oferta, ele conhece a oferta específica, imóvel tal, por R$ 1.500.000. Ou imóvel na planta, apartamento na planta, R$ 700.000. Ele conhece as ofertas que ele tem e ele, por fim, chega no nível totalmente consciente, onde eles têm tudo o que precisa para fazer aquisição. E às vezes tu vai perceber que, às vezes ele vai ter todas as informações, no entanto ele ainda não vai ter tomado a decisão de fato. Entende? Eu gosto de dizer que são duas compras, né? Um cliente, quando ele vai comprar uma coisa, são duas compras que ele precisa fazer. Uma compra mais emocional e a compra racional, a compra efetiva de fato. Então, tu vai ver que existem clientes que vão comprar emocionalmente, não, é esse imóvel e eu vou comprar esse imóvel. É esse aqui que eu escolho, esse que faz sentido, tá dentro aqui do ticket, tá dentro das características, é isso. Ele comprou emocionalmente, mas ele não assinou o contrato. E é aqui que você entra com uma comunicação, com conteúdo, para fazer essa transição, para fechar esse gap entre a compra emocional e a compra efetiva, de fato, a compra real, entende? Para fechar esse gap, você pode utilizar conteúdo também. Você pode gerar mais segurança, você pode falar sobre o contrato, você pode garantir ali toda a informação que a pessoa precisa sobre os trâmites necessários ali para consolidação da aquisição. Então, níveis de consciência é sobre isso. É sobre você entender essa jornada de consciência, de ganho de consciência e ser intencional com isso, através de conteúdo. Então, que tipo de conteúdo você pode produzir? Essa é a pergunta que talvez esteja na sua mente. Vou trazer alguns exemplos. Veja bem aqui alguns exemplos. Como investir em imóveis com segurança? O que você deve analisar antes de adquirir? Ou seja, um conteúdo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o formato desse conteúdo, tem algumas possibilidades também, mas foca no tema. Imagina que você cria algum conteúdo sobre isso, para responder isso. Como investir em imóveis com segurança? O que você deve analisar antes de adquirir? Talvez esse conteúdo esteja mais ali pro fundo ali do funil, né? O nível de consciência ali pode ser visto como um funil também. Talvez ele esteja alinhado ali com aquela etapa de consciente da oferta, consciente, ou completamente consciente. Ele está buscando segurança, ele está buscando informações para racionalizar a compra dele, para fazer sentido e para ele não errar ali no investimento. Passo a passo para investir em imóveis na planta. Talvez esse seja um conteúdo mais do topo ali do funil. A pessoa já ganhou consciência sobre o problema e ele quer entender como se investe na planta. Excelente conteúdo também. Tem um grande volume de buscas e faz muito sentido para você produzir conteúdos nesse sentido. O que é CUB e por que isso é importante para você que busca investir em imóveis? CUB é uma métrica importante do mercado imobiliário. Muitas pessoas não sabem o que é isso. E alguns imóveis, eles estão, o preço, a parcela dele está atrelada ao CUB. Eu fiz uma aquisição de um imóvel onde era exatamente assim. Ou seja, o pagamento estava atrelado ao CUB, um imóvel de planta. Quanto rende um imóvel em 2023 para a pessoa que está buscando investir, está ganhando consciência ali sobre essa solução? Preciso colocar meu capital para render, preciso diversificar o meu capital. Faz sentido comprar um imóvel? Quanto que rende um imóvel? É óbvio que eles vão se perguntar isso, e é outra ideia excelente para você produzir. Como escolher o imóvel certo para você? Ou seja, aqui mais voltado ali para a pessoa que está buscando um imóvel próprio. Você pode produzir algo ali no sentido que traga ali uma direção. Putz, é uma família? Ah, é um tipo de imóvel um pouco diferente. Ah, é um jovem que está se mudando para estudar. Geralmente um apartamento ali. Você pode trazer algumas direções nesse sentido.
Tudo isso vai te ajudar a você se posicionar. Vai fortalecer o teu posicionamento, vai te posicionar como autoridade. Além disso, tem mais uma ideia aqui, ó. Vale a pena financiar um imóvel? Guia completo. Essa é uma das principais dúvidas que existe nesse meio. A galera muitas vezes fica em dúvida de: faz sentido eu financiar um imóvel? Quais são as taxas de juro que eu vou pagar? Quanto de juro que eu vou pagar no final das contas? Ou será que faz sentido eu investir em fundo imobiliário e pagar aluguel? Muita gente debate sobre isso e você pode trazer ali um guia para sanar esse tipo de dúvida. Você pode trazer mais que um guia, uma ferramenta, uma planilha, onde ele consegue fazer esse cálculo dentro do contexto dele. Excelente conteúdo também, inclusive para você captar lead. Então imagine que você faz ali esse conteúdo, uma planilha para você calcular se faz sentido você morar de aluguel ou comprar um imóvel. E ele vai colocar lá a renda dele, vai colocar ali a cidade, o valor do aluguel, enfim, vai colocar todas as variáveis e no final extrai ali uma conclusão. No seu caso, faz sentido comprar um imóvel ou não. Você cria esse material e você distribui isso mediante um cadastro em uma página. Isso é captação de lead. A gente chama de LP ou landing page, uma página de aterrissagem. A pessoa cai ali, tem um formulário onde ela coloca nome, e-mail, telefone, e aí ela cadastra para acessar o material gratuito. Com isso você tem o contato dessa pessoa. Você pode trabalhar ali uma oferta com ele em um segundo momento. Entende? Entende como, a partir de um conteúdo, você tem leads. E muitas vezes são leads qualificados. Eu chamo esse tipo de material de material rico. Que são materiais bastante robustos, bastante importantes, no qual a pessoa consegue acessar gratuitamente mediante a disponibilização de um contato dela. Extremamente importante, extremamente estratégico. Em todos os negócios que eu atuo, a gente trabalha com isso e gera um resultado muito positivo. Por fim, você pode produzir conteúdos sobre os produtos também, sobre os seus imóveis. Então, gravar o imóvel, fazer um vídeo apresentando o imóvel, apresentando a construtora, apresentando as áreas de lazer, enfim, todas as características do imóvel. Você pode produzir esse tipo de conteúdo também. Ele é mais ali para o final do funil, um conteúdo um pouco mais para a pessoa que já tem um nível de consciência mais elevado. E também você pode produzir conteúdo sobre a região, cidade. Então faz sentido investir em imóvel? Pode ser que sim. Mas faz sentido aonde? Em quais regiões? Será que faz sentido investir em Balneário Camboriú? Será que faz sentido investir em Itapema? Qual faz mais sentido? Será que faz sentido investir em Goiânia, em São Paulo? Enfim, depende do teu mercado de atuação. Você pode trazer um estudo sobre a localização, a valorização dentro daquela região, preço por metro quadrado. Esse tipo de conteúdo é bastante importante, principalmente para quem investe. Entende? Então, assim, são várias e várias ideias que você pode trabalhar com esse objetivo de se posicionar, de atrair pessoas qualificadas, trazer audiência para você e aumentar o nível de consciência delas. Enfim, bastante importante, bastante coisa. Mas a pergunta que fica é: como que eu produzo isso aqui? Como que eu vou fazer essa produção de material? Vamos lá, vou trazer algumas ideias aqui para você. Tipos de conteúdo. Você pode utilizar o Instagram com carrosséis, com Reels, onde você traz ali esse tipo de conteúdo mais instrutivo e eventualmente alguma oferta. Putz, entrou um imóvel novo na sua pauta. Você pode produzir um vídeo e postar lá. Mas lembra do que eu falei ali nas aulas anteriores. O Instagram não é um catálogo de imóveis. Se a pessoa chegar lá e só ter conteúdo de imóvel, você está perdendo a oportunidade de se posicionar como autoridade. Deixa o site para ser o catálogo. Coloca o link do site na bio do teu Instagram. E na medida que você vai construindo esses conteúdos, você vai direcionando sempre para o site. Se for o site da Optimize Deals, você vai ter formulários lá dentro do site que vão transformar essa pessoa em potenciais clientes. Vão transformar esse visitante em um lead para você trabalhar ali o contato dele. Além disso, você pode trabalhar os conteúdos que eu acabei de falar, materiais ricos, onde a pessoa consegue acessar mediante um cadastro em uma landing page, em uma página de aterrissagem. Bastante estratégico também. Mas o Instagram
No Instagram, essa é a recomendação que eu trago para você. Conteúdos instrutivos, educacionais, eventualmente uma novidade de oferta. Isso tem que ser bem dosado, reforço esse ponto. Você tem também ali blog, artigos, onde você pode trazer essa instrução também, um artigo mais completo, um guia. Você pode ter o Stories também. O Stories, qual é a minha recomendação? É um conteúdo mais do dia a dia, um conteúdo mais simples, onde você traz o seu dia a dia para quê? Para gerar conexão. Além disso, você posta ali as novidades. Você pode avisar ali que você fez um novo post. Entende? O Stories ele tem esse caráter, essa característica de ser mais momentâneo, né? Porque ele some depois de 24 horas no Stories. A pessoa não consegue mais acessar depois, então é para aquele momento. Você pode postar as coisas do teu dia a dia, você pode postar a tua família, você pode postar sobre os teus hobbies, sobre as suas atividades, sobre os eventos que você está participando, as pessoas que você está se conectando. Você pode mostrar que você está na atividade. Isso gera conexão, isso traz essa intimidade. E isso é importante para você vender também. Gera confiança, gera conexão, gera proximidade. Você tem o YouTube também. O YouTube é excelente. Eu não vejo muita gente fazendo o YouTube hoje no mercado imobiliário. Mas eu entendo que é um excelente canal para você produzir conteúdo. Uma instrução mais profunda. Você pode trazer um vídeo ali um pouco mais completo, onde você explica o que é o Cub, você explica no detalhe. Isso é extremamente valioso também. Extremamente valioso também. O YouTube hoje ele tem ali uma audiência gigantesca. É um dos maiores mecanismos de busca também. Ou seja, as pessoas vão lá para procurar o que é Cub. É o segundo maior e só fica atrás do Google. E é por isso que é interessante você ter artigos também, porque com artigos você passa a aparecer lá nos resultados de buscas do Google. O nome disso é SEO, ou seja, otimização para os mecanismos de busca. É um trabalho um pouco mais de longo prazo, a gente pode entrar em mais detalhes mais para frente. Mas o importante é isso, você entender a função das coisas e produzir, começar essa produção mais massiva de conteúdo. YouTube é extremamente importante, você pode ter lives também, lives seja no Instagram, seja no YouTube também, depende ali um pouco da audiência que você tem nesses canais. Mas hoje em dia é muito simples você abrir uma live, cara. E é bastante interessante. Eventuais lives ali onde você explica alguma coisa, é uma possibilidade. Não recomendo que você comece por lives. Eu entendo que é um jogo um pouco mais. Você precisa de uma audiência já formada, pessoas que te seguem, pessoas que estão te acompanhando. Então, se você está começando, eu sugiro que você foque ali no Instagram e no YouTube. E aí, eu até comentei em uma aula anterior, o que você pode fazer? Você pode aplicar aquilo que nós chamamos de desdobramento. O que é o desdobramento? Você produz um material mais longo, um material mais completo, e desse material você desdobra ele para outros canais. Então você pode produzir um vídeo único para o YouTube. Desse vídeo você extrai ali pequenos cortes, e esses cortes você publica no Instagram e no TikTok. É o mesmo formato, então você pode utilizar o mesmo arquivo. Você pode também extrair a transcrição desse vídeo no YouTube e postar isso como artigo em um blog. Entende? Isso é desdobrar o conteúdo. De um conteúdo maior, ele vira vários outros conteúdos menores também. É bastante interessante que você faça isso, porque vai aumentar muito. Na produção de conteúdo, a frequência com que você posta é bastante importante. E eu entendo que não é fácil produzir conteúdo. Isso demanda um trabalho, demanda que você sente, produza. Então, essa lógica de desdobramento é bastante importante para isso. Né? Você produz uma vez e extrai outros conteúdos que são derivados dessa produção maior. Isso é bastante importante também. E como eu falei, demanda ali um certo trabalho. Mas você pode contar hoje com ajuda. Né? A gente tem hoje ferramentas que permitem isso. Quais delas? Apresentei algumas na aula sobre tecnologia e uma delas foi o ChatGPT. Você pode contar com o ChatGPT, mas atenção nisso, tá? Conte com ele como um copiloto, ou seja, não deixe tudo na mão para o ChatGPT produzir o conteúdo. E eu vejo muita gente fazendo isso hoje.
que acontece, o problema disso é que não é um conteúdo legítimo, não é um conteúdo rico, sabe? Não é um conteúdo ali humanizado que a gente sabe que foi você que produziu. Ele é um conteúdo, sabe? Um conteúdo genérico. Não tem ali a tua identidade verbal, não tem ali a tua forma de falar. Então, assim, usa como copiloto, usa como um suporte ali para produzir. Você pode usar ele para gerar ideias de conteúdo. Ele vai te ajudar muito nisso, vai facilitar, ele pode corrigir texto, ele pode, enfim, fazer várias coisas. Mas não deixa a produção completa na mão disso, porque senão vai ficar algo genérico. Então, usa como suporte, tá? Isso é extremamente importante e como copiloto é perfeito, é excelente. No entanto, você precisa fazer a tua parte, né? Que é estudar, é dominar a arte do investimento imobiliário, de tal forma que esse conteúdo seja transbordado por você de uma forma fácil, de uma forma natural. Entende? Quando eu sentei para escrever aqui o livro, a apostila e esse conteúdo, foi muito fácil porque eu já vivo isso há mais de 10 anos. Então as coisas simplesmente fluem, né? Transborda assim. Entende? Porque a gente tem vivência nisso. Então, é super importante também que você tenha esse papel de estudo, de busca contínua pelo domínio do investimento imobiliário, de tudo aquilo que envolve o investimento imobiliário. Aí vai ficar fácil, aí vai transbordar facilmente. Você vai usar ali só como um suporte ali para gerar ideias, para pesquisa. Para pesquisa é extremamente interessante também. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais algum tópico para a gente falar. Para a gente fechar aqui, pense em conteúdo como um princípio. Ou seja, você deve aplicar esse princípio em toda a tua interação com o seu potencial cliente. O conteúdo ele é esse princípio, ou seja, entregar conhecimento, educar as pessoas, ajudar elas a ganharem consciência. E isso pode ser feito, além desses exemplos que eu estou trazendo aqui, isso pode ser feito em vários outros contextos, como em uma simples conversa que você tem com o seu potencial cliente. É interessante que nas conversas que você tem com ele, você transborde também esse conteúdo. Ou seja, vai além das informações ali do imóvel, que ele pode estar interessado. Né? Você vai além das informações funcionais, das quantidade de quartos, quantidade de vagas, características do imóvel. Isso é informação, isso é algo funcional ali acerca do produto. Mas agora, você tem N assuntos que você pode trazer ali para ajudar essa pessoa, ajudar esse cliente a ganhar essa consciência, a fazer o investimento correto, a realmente contribuir com ele. Dessa forma você está pavimentando ali a via para que ele avance até a compra de uma forma bastante sólida. Né? Além disso, desperta autoridade, vai te trazer também uma reciprocidade, as pessoas vão querer contribuir, e também segurança. Né? Na medida que você traz informações, você gera substrato para que a pessoa tome a decisão, as decisões certas. Ou seja, conteúdo é chave. Conteúdo é talvez o principal, um dos principais pilares aí da nossa metodologia. Eu diria que está entre o top 3 ali. Se fosse para escolher, para ativar 3, ele estaria dentro desses 3. Assim é a importância da produção de materiais, de conteúdo com essa função. Então é isso. A aula de hoje é sobre isso e espero que tenha agregado valor para você. Começa de uma forma simples, não precisa de vários equipamentos. Você está me assistindo, você tem internet, você tem um celular, um smartphone, você tem um computador e só com isso você já consegue produzir os seus primeiros conteúdos. E aí com o tempo você vai profissionalizando. Ou seja, começa com aquilo que tu tem e vai melhorando, vai aprimorando. Não queira ser perfeccionista na produção de conteúdo. Não queira. O importante é começar a produzir, se colocar no jogo e ser constante. É isso. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Valeu!